Espero que hoje todas as senhoras e senhores estejam preparados, que hoje vai ser pesado. Brincadeira. Bom, isso tudo vocês já sabem, mas vou dar uma repassada rapidinho. Sou o Victor, estou aqui trabalhando na Mori, já sou designer e estou designer já fazem 10 anos, já sou tudo isso daí, já passei por tudo isso daí e algumas coisinhas relacionadas a mim. Ainda continua sendo proibido falar da Marvel. Bom, no primeiro dia da nossa aula, a gente falou bastante sobre bibliotecas, sobre componentes, sobre frames, justamente para a gente conseguir montar a nossa interface. E hoje, a gente literalmente vai passar para um momento mais de protótipo, né? De entender como que o Figma ele entende essa parte de protótipo, qual que é a proposta do Figma com relação à prototipação. E aqui, então, a gente vai passar por uma introdução um pouco rápida, ou talvez até mesmo um pouquinho mais longa, em relação à parte prototype e inspect do Figma. Depois eu vou falar um pouquinho de devices overflow, os comportamentos, né, que você consegue colocar na sua interface, e também como que prototipar em cima de um device específico. E aí a gente chega justamente na parte das interações, que é justamente onde a gambiarra, desculpa, onde a mágica acontece. E ali a gente tem bastante trabalhinho para poder conversar. E aí eu vou fazer um break, e se também a gente conseguir ter tempo, faço um break de 10 minutos, 10, 15 minutos, e aí a gente faz uma atividadezinha aí para a gente botar a mão na massa. Fechado? Bom, acho que todos lembram dessas telinhas bonitinhas na nossa última aula. Componentes criados, todos bonitos. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, ainda sobre a parte de interface de Figma. Aqui na lateral direita, a gente tem duas abas, uma que é a parte de protótipo e a outra parte que é de inspect. Eu vou passar pela parte de inspect, que eu acredito que seja mais rápida. O Figma ele tem uma proposta muito bacana com relação a times de desenvolvimento, né, onde a gente consegue devolver para o time de desenvolvimento todas as propriedades base, né, estruturantes da nossa interface. Então, aqui, tudo que a gente tiver dentro do nosso projeto, seja os tokens, sejam propriedades de textos, de ícones, espaçamentos, grids, tudo aqui a gente consegue devolver para o time de desenvolvimento. E eles também conseguem consumir da melhor forma possível, seja no nosso Web Components, né, na parte de CSS que tem um envolvimento maior com a parte de web, e as outras plataformas como iOS e Android, né, quando a gente está desenvolvendo componentes nativos, né, para esses dispositivos. E aí o Figma também já devolve toda essa parte para facilitar o time de desenvolvimento a conseguir consumir as propriedades da nossa interface. Então, sempre que houver uma necessidade, o botão que a gente criou, ele precisa ter um botão arredondado. Deixa eu só trocar aqui. Então, se o botão tiver um arredondamento, né? Então, tudo isso o Figma acaba devolvendo para o time de desenvolvimento. Então, ele devolve radius, ele devolve tamanho, devolve largura, ele devolve qualquer cor, se essa cor tem alguma propriedade. Então, tudo isso aqui facilita muito o processo de DevOps também, né? Do outro lado do time de desenvolvimento, para conseguir facilitar e ganhar agilidade na hora de produzir mesmo, colocar essa interface na esteira. Então, todos os tipos de propriedades o desenvolvedor consegue ver. Essa funcionalidade aqui de conseguir transformar em iOS em Android foi uma atualização recente do Figma. E isso aqui é justamente o que doía na parte de desenvolvimento. Muito se foi sanada as dores dos times de criativos, né? O time que consome e cria
as interfaces no Figma, mas ainda existia dores para o time de desenvolvimento também de como consumir quando eram dispositivos nativos. O Figma ele devolvia mais propriedades para a parte de web, então era muito voltado em linguagens, né, de HTML, essas coisas que envolvem os web components, né? Então agora a gente tem uma formatação aqui mais facilitada para o time de desenvolvimento conseguir consumir todas as propriedades de um botão, por exemplo, arredondado como esse, de forma nativa. Então não é para tentar diminuir os atritos que existem entre os times de design com os times de desenvolvimento, né? Onde o Figma devolve propriedades quando o projeto ele nasce nativo, né? Nas plataformas, a gente consegue agora devolver propriedades nativas para os desenvolvedores. E aí eles conseguem montar a própria biblioteca desses componentes, dessa interface, para ter mais agilidade. E assim eles podem consumir de diversas formas aqui, tá? Então, iOS, Android, na parte de CSS aqui também. Então, eles têm uma grande facilidade agora na hora de consumir. Essa parte do inspecting é basicamente isso, né? Então, qualquer elemento que a gente consegue ter controle na nossa interface, a gente vai trocando e ele vai devolvendo para a gente todas as propriedades, facilitando para o time de desenvolvimento. A parte do prototype é justamente onde a gente tem todas as propriedades para se criar um protótipo. Então, aqui a gente já começa com a parte de device. A gente tem algumas propriedades da forma de apresentação, eu já explico sobre isso aqui. O frame de start, onde vai começar aquele protótipo, e isso também pode ser mutável, para justamente conseguir fazer avaliações em determinados pontos de uma jornada. E aí a gente também, aqui é só a explicaçãozinha mesmo, de como utilizar. Então, toda vez que eu tiver um protótipo, quiser criar um protótipo, primeiro eu preciso fazer com que exista alguma interação, né? Quando você abre a aba de protótipo, o Figma praticamente ele muda a forma que você entende os elementos que estão na tela. A cada elemento que você passa, você consegue enxergar que existe uma bolinha onde você tenha a possibilidade de ter uma interação com esse elemento. E aí é justamente aqui que você vai fazer a adição de uma interação. E para fazer isso, basta clicar nesse maisinho e levar ele para onde você quiser, em qual componente ou interface que você quiser. Ou não necessariamente só por aqui, mas aqui você também tem a parte de interações e você vai acrescentando conforme as suas necessidades. Antigamente o Figma ele só permitia uma única interação. Gente, vocês me desculpam que eu acho que alguém começou com uma balada aqui, aparentemente. Deixa eu tentar fechar a porta aqui rapidinho. Bom, então, conforme vocês forem enxergando as suas necessidades de acrescentar uma interação, basta ou clicar no elemento visual que você quer ter essa interação, ou adicionar ali na forminha do mais ali e acrescentando as suas interações que você precisar. Então, toda essa aba aqui de protótipo é justamente onde vocês vão colocar, de fato, todas as interações necessárias. Passando aqui um pouquinho sobre os devices, o Figma ele já devolve uma parcela de devices com muitas aspas, mas olha, muitas aspas mesmo, padrão, tá? O que a gente entende como melhor facilitador quando a gente cria uma interface, existem dados, existe um dado, né, na verdade,
onde uma interface com uma melhor adaptação é uma interface que tem uma resolução de 360 por 640, que é mais fácil fazer a escalabilidade a partir dessa resolução, porque a maioria dos celulares hoje no Brasil, eles têm em média essa resolução, às vezes um pouquinho maior de 360 passando para 375 e de 640 passando para 667, que é essa muito próxima do iPhone 8. E é muito fácil manusear uma interface assim quando a gente trabalha com uma base, né, dela para a gente conseguir fazer a escalabilidade dela. É mais fácil de testar, é mais fácil de levar para os testes de usabilidade, para levar para QA, conseguir testar também. Nem sempre o time de QA vai ter um dispositivo muito robusto, igual um iPhone 11 Pro Max, por exemplo, para conseguir fazer testes. Geralmente acaba vindo celulares medianos na mão dos QAs. Então, isso aqui é uma propriedade justamente para poder fazer a apresentação. Isso aqui é praticamente um framezinho que aparece quando você dá o play no protótipo. Vou falar do play já já. Então, aqui você pode escolher qualquer tipo de device de acordo com a sua resolução do seu frame, do seu artboard. Então, se você for tentar criar também um novo frame, ele também te devolve mais padrões ainda para justamente você conseguir ter a sua interface melhor adaptada na hora de prototipar. Então, a gente tem aqui de Android, ele já dá até com o nome Android, não necessariamente um device, porque boa parte da base do Android nasceu em 360 por 640. Então, ele já devolvendo dessa forma, é só clicar que ele já te dá a interface nessa resolução. E aí, quando a gente tem algum tipo de interação, na primeira interação que você fizer com qualquer elemento, ele sempre vai entender que essa tela onde você puxou a sua primeira interação vai ser a sua tela de play, tá? Então, ele já vai estar marcado aqui a sua tela onde você vai iniciar sempre o seu protótipo. Isso aqui você pode levar para qualquer outro lugar e ele vai sempre marcando onde você quer dar o play. Então, ele já vai mostrar para você justamente onde você está com a intenção de deixar o início do seu protótipo. E aí, então, né, partindo aqui para poder mostrar, quando aí você puxa uma interação, vou falar das interações mais tarde. Então, aqui, dado o primeiro frame, né, com um protótipo, para visualizar este protótipo, tem esse ícone aqui de play mesmo, né, que é justamente para apresentar. Clicando nesse ícone de play, ele já vai te devolver o dispositivo que você escolheu e, como não tinha nada naquela interface, a sua interface de acordo com o tamanho do seu dispositivo. Por que é muito importante a gente se atentar ao tamanho do nosso artboard, do nosso frame, né, da nossa interface, de acordo com a resolução de um celular, né, com um dispositivo. Pelo fato do Figma ele ser, né, ele trabalha com vetorização, toda a parte de conteúdo, de elemento gráfico que você colocar dentro da sua interface, se você estiver fazendo uma interface de 360 por 640 e colocar na sua apresentação uma interface de tablet ou uma interface um pouco maior que isso, ele vai redimensionar proporcionalmente isso, como se ele simplesmente estivesse pegando e fazendo assim, aumentando. Então, tudo que estiver dentro da sua tela vai aumentar junto com a disposição do dispositivo que você selecionou. Então, por isso que às vezes é muito complicado criar protótipos baseados no celular específico de uma única pessoa, né? Porque a gente não consegue ter todo esse acesso, todo esse incremento da ferramenta para fazer com que ela seja tão responsiva a ponto de ter essa escalabilidade, né? De usabilidade, que é justamente fazendo do menor para o maior. Não, ela simplesmente vai fazer com que
os elementos daquela tela se redimensionem a ponto de ficarem maiores do que de fato foram projetados para ser. Então, quando a gente monta uma interface, por boas práticas, a gente costuma se basear numa média de celulares que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando a gente vai aqui para o protótipo, ele já te devolve o device que, na sua intenção, você quer fazer sua apresentação. E ele é em tempo real. Se você trocar para um iPhone Pro Max, ele já vai te devolver aqui. Então, o que pode ocorrer quando você troca o seu dispositivo para uma resolução maior é justamente ou ele quebra ou ele redimensiona. Dependendo, porque aqui, como não tem nenhum constraints amarrado ainda, então ele não fez nada. Mas quando tem uma interface bonitinha, certinha, ele tem uma possibilidade de fazer de aumentar a resolução proporcionalmente. Ele não permanece fixo. E voltando aqui para o dispositivo, então, e sempre para fazer essa troca é justamente fora de qualquer seleção. Então, a gente tem aqui, não tenho nada selecionado, então as propriedades vão ser do projeto. Se vocês não quiserem utilizar um fundo escuro, por exemplo, é possível fazer de outra corzinha, né, só para entrar no contexto de uma identidade visual para quem vocês forem apresentar. Então, trocando o dispositivo aqui para o tamanho da resolução correta que eu tenho, e ao criar um elemento, aproveitar os nossos componentes aqui já feitos, ao criar um componente exatamente do tamanho da minha tela, eu vou ter aqui na minha apresentação este componente. Para poder fazer com que essa tela tenha um comportamento, né, obviamente, de scroll vertical, nada mais do que simplesmente você aumentar o tamanho desse frame verticalmente. E aí você tem o scroll vertical da sua interface, né? Porque não vai ser exatamente no tamanho do dispositivo. Ah, mas como que eu vou saber onde é que está marcado? Então, para vocês fazerem isso, basta puxar uma reguinha, né, para determinar qual que é o limite da sua tela aqui no seu momento principal, né, quando o usuário ele entra no seu produto digital, no caso, um aplicativo. Caso eu precise determinar essa marcação para eu conseguir fazer as delimitações de frame, né, para ter respiros na tela e etc., basta puxar uma reguinha e mesmo que você aumente a sua interface, você sempre vai saber que a sua distância entre essa linha e do rodapé do dispositivo até o botão é de 24. Então, todas as propriedades também, elas se apegam a essa régua também. Mas ela não reflete dentro do seu protótipo. Bom, mas eu também preciso fazer uma interação horizontal. Eu tenho uma galeria de coisas aqui comigo. Ao incrementar o seu design com uma interface onde ela necessite de um scroll horizontal, você pode criar normalmente as caixas que você tem a necessidade, aqueles elementos, e para poder facilitar a sua visualização, o Figma ele tem essa marcação no campo de design. Voltamos para a aba design, para ele clipar o conteúdo dessa tela. Habilitado, ele está clipando, né? Ele está cortando o conteúdo que ultrapassa o seu frame, e desabilitando essa opção, você consegue ter autonomia de poder conseguir modificar esses elementos que ficam fora, né? Que ficam para o lado de fora, igual um scroll horizontal. Vou até replicar aqui. Então, tudo isso aqui, ele ficando do lado de fora,
com a opção do Clip Content com a opção do Clip Content desativada, ele vai sempre me mostrar todo o conteúdo que eu de fato estou criando, mas que está fora do meu frame. Então, se eu der um Clip Content novamente aqui, ele vai voltar com todos os meus elementos ocultos. Para poder criar esse elemento com comportamento, um overflow, né, que o Figma chama, eu preciso unificar todos esses elementos. Senão o Figma ele entende que você está scrollando toda a página e ele vai entender que a página é deste tamanho e não determinada previamente pelo tamanho do seu dispositivo, na largura, enfim. Então, para você conseguir transformar isso num componente navegável, você precisa, igual eu ensinei antes na primeira aulinha, transformar tudo isso em um frame. Figma, lembrando, mais uma vez, ele trabalha com frames. Então, você vai frametizar esse conteúdo que você precisa. E, ao fazer isso, o Figma ele habilita a opção de Overflow Behavior, comportamento de overflow. Não sei traduzir overflow. E aí ele vai te dar as opções que você pode ter aqui nesse frame. São poucas, que é justamente essas. Ou você não tem scroll nenhum, ou você tem um scroll horizontal, um scroll vertical, e geralmente esse daqui é justamente utilizado para mapas, que você consegue fazer aquele scroll da tela inteira para qualquer direção. Vou dar um exemplo disso mais tarde. Habilitando o scroll horizontal, você vai receber aqui habilitado essa opção. Você pode clipar o seu conteúdo novamente. Isso sim reflete no protótipo, tá? Então, todo o seu conteúdo deve estar clipado para que ele não reflete no seu protótipo. E aí você tem... Tá com clique. Tá aqui o clique. E aí você tem o comportamento de overflow. Não sei porque ele tá... Sorry. Com o frame criado, desculpa, falha minha, esse frame ele tem que determinar o tamanho até onde você vai scrollar os elementos que ficam fora. Então, para que isso aconteça de fato, o frame ele não pode ter o tamanho total dos elementos que você possui dentro dele. Por isso que ele está até com ponto de interrogação aqui, ou exclamação. Para você conseguir determinar o seu limite, né, da onde que você vai estar scrollando o seu conteúdo, você determina ele do tamanho da sua página. Aí sim, fazendo isso, ele vai habilitar o seu scroll, porque senão ele não ia ter scroll nenhum, caso você permanecesse com o frame daquele tamanho, porque você não delimitou aonde que aquele frame ele vai ter esse comportamento, né, de conseguir se mexer, né, se é na horizontal ou se é na vertical. Então, você tem que determinar um limite desse comportamento para que ele, para que a propriedade de overflow ela consiga funcionar. Por isso que ele estava até me apresentando ali um ponto de exclamação. Inclusive, isso é novo, não existia até semana passada. Bom, e a parte dos elementos que podem ter um comportamento, como mapa, por exemplo, quando você tem vários elementos dentro desse frame, você criando outros componentes dentro desse frame, e você determinando
até onde você quer exibir esse frame. Então, aqui é justamente a delimitação de exibição. Lembrando, sempre vou revisitar essa fala. O Figma, ele trabalha com frames. Então, tudo que você for exibir é sempre dentro de um frame. Principalmente quando a gente está na parte de protótipo. E quando você determina o comportamento, a limitação de visualização deste frame, que inclusive também funciona da mesma forma do Clip Content, se você clipar aqui, ele vai exibir o que de fato começa a aparecer definido por você, certo? Então, se você tem muito conteúdo aqui dentro, você dá um clip content para poder visualizar onde que esse conteúdo vai estar disposto no seu layout e deixando habilitado apenas o horizontal scrolling aqui, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, porém de forma horizontal. E eu tenho um conteúdo interno aqui nesse pedaço que eu quero continuar vendo. E aí, para isso, a gente tem que colocar horizontal e vertical scrolling, que daí você consegue ter autonomia para conseguir fazer esse comportamento. Isso aqui é bastante utilizado para mapas, para navegação, e o Figma consegue trazer um pouco de fidelidade nessa hora de prototipação, porque a questão de mapa ainda é muito complicada para poder fazer com altíssima fidelidade a ponto de mapear alguma coisa e tal. Então, pelo menos o Figma consegue devolver um tipo de navegação dentro desse elemento. E essa primeira parte, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, acho que tem alguma coisa aqui no chat. Movie Clip Flash. E pegando o gancho com isso, iremos falar agora das interações, que é justamente quem assusta todos os prototipeiros de plantão, porque com as interações a gente consegue fazer várias amarrações. Quem minimamente já mexeu com Flash, quem minimamente já mexeu com algum tipo de motion, né, com algum tipo de animação, precisa fazer ligações de ease in, ease out, todas essas propriedades de micro interações e micro transições, vai ter uma facilidade para interpretar o que o Figma devolve aqui nesse momento. Então, eu vou criar aqui fácil uma outra interface para a gente conseguir entender o que de fato acontece. Pois muito que bem. Temos aqui vários estilos de interface que eu gostaria de transitar por elas de uma maneira próxima ao real, ao que vai ser desenvolvido. Aí o Figma, ele devolve, então, as interações, igual eu havia comentado. Ele sempre vai trazer na aba protótipo essa bolinha que permite você puxar ela para qualquer frame. Atenção, ela só se apega a frames soltos, assim, inteiros, tá? Pois bem, eu tenho um botão aqui onde eu quero que a interação... o Figma, ele sempre puxa uma propriedade padrão aqui, quando você puxa a setinha. E ele vai te trazer aqui, então... aí a gente tem que forçar aí um FISC, um cultura inglesa aqui nesse momento. E ele te devolve todas as ações que você quer que este componente, que este elemento tenha. Então, justamente nesse cenário, como eu determinei que isso aqui é um protótipo de dispositivo mobile, então ele vai me trazer propriedades próximas de interação de um celular. Quando a gente trabalha sem, inclusive, sem nenhum device aqui, né, selecionado, por exemplo, é o device que vai determinar que tipo de interação que o Figma vai
te devolver na hora de prototipagem, tá? Na hora de prototipar. Então, aqui ele devolve on tap, né, no toque, enquanto segura, desculpa, ao arrastar, né, on drag, while hovering, que é justamente enquanto pressiona, enquanto segura, enquanto pressiona, e o Key Gamepad, que é justamente para poder trazer interação com o teclado. E essas outras aqui são mais voltadas para se caso seja uma interface de web, né? Mais voltado para o cenário de web, onde você consegue ainda fazer interação com o celular, mas ainda com o mouse, tá? E aí você tem essas propriedades, onde você pode escolher qualquer uma delas. Para um botão é um on tap, que você vai estar tocando, e aí ele também te devolve como que você quer que aconteça depois desse toque, né? Dessa interação que o usuário acabou de ter. E aí ele vai te falar o que você quer que ela faça. Ela navegue para um lugar, ela abra um overlay, ou ela troque por uma outra instância, por um outro frame, ou por qualquer outra coisa que você queira que essa interface troque, que ela volte. Esse volte ele é um voltar histórico, muita atenção. Ele vai sempre voltar para a ação anterior que você realizou, que, né, a pessoa tiver realizado, fechar o overlay e abrir um link, seja ele qual for, de internet ou até mesmo aqui do próprio Figma. Afinal de contas, o Figma é um serviço que também funciona na web. E aí ele também devolve, por isso que eu falei a parte de Flash, animação, né, famigerado Flash e tal, algum tipo de motion, que daí ele vai devolver para você como que você quer que essa interação aconteça, né, um feedback tático, aliás, um feedback visual para quem estiver utilizando. Instantaneamente, dissolvendo, Smart Animate, e aí as outras propriedades, né, comuns, Move In, Move Out, Push, Slide In, Slide Out, que praticamente ele devolve aqui para você como que essa interação ocorreria, e você também consegue colocar o direcionamento dessa animação. Então, por exemplo, estou num fluxo que eu quero seguir, mas eu não quero que ele passe por cima, eu quero que ele empurre a tela inteira, então push, então daí ele vai empurrar e vai trazer a sua nova interface de fluxo contínuo. Se caso eu quiser voltar, ou se caso ela vier de outra posição que se faça necessário, basta selecionar qual o direcionamento que essa interface vai aparecer. E aí, igual eu havia dito, são vários pontinhos de propriedades aqui na animação, nessa parte de interação que o Figma devolve, com propriedades tipo ease in, ease out. O ease in é justamente que começa mais suave e termina mais forte, e o ease out é justamente o contrário. Ele começa mais forte e termina mais suave. Ou pode entrar com os dois. E aí tem outras que, inclusive, novas, habilitaram na última semana, que algumas opções mais interativas, com algum tipo de feedback mais próximo ao que, de fato, um dispositivo consegue devolver, mais interativo. E aí, o tempo que essa animação leva, então, nossa, está muito rápido, não quero que seja muito rápido, quero que seja mais lenta. E ele vai devolver, inclusive, para você, com a velocidade, de uma forma prévia, o que vai acontecer. Então, se eu quiser que a minha interface mude com uma velocidade mais amigável, não seja tão agressiva, que o usuário consiga perceber o que aconteceu naquela tela, basta selecionar aqui o tempo que você quer em milissegundos. Então, se é muito difícil fazer essa contagem de milissegundos, então vai na fé como você gostaria que a interface devolvesse esse feedback visual para o usuário. E aí vem a mais polêmica das opções que o Figma devolve, que é o famoso Smart Animate.
Lá na primeira aula eu falei que nomear os seus componentes é muito importante para justamente quando a gente chega nessa parte do Smart Animate, porque ele precisa dar match, literalmente dar match com aqueles componentes que têm o mesmo nome, para que ele entenda que é justamente, ele não vai precisar criar um novo componente, ele já tem aquele componente pré-estabelecido na primeira interface que você está apresentando no protótipo, e ele vai fazer uma leitura e consegue fazer uma animação mais fluida daquele componente. Do que, por exemplo, eu ter que determinar como que esse botão vai aparecer na tela, trocando, fazendo N gambiarras para poder conseguir fazer uma animação mais fluida. Senão, sem o Figma dar esse match, quando você coloca a propriedade do Smart Animate, ele vai fazer a troca de toda a interface. Então, eu vou exemplificar isso de maneira prática. Então, eu quero fazer então a troca e simplesmente vou receber uma modificação aqui embaixo e quero que o meu botão suba, né? Que ele dê essa elevação e que a outra parte suma, essa parte aqui desse comportamento aqui, dessa galeria. Então, ao fazer isso e direcionando isso para o frame inteiro da minha interface, habilitando as propriedades de Smart Animate, quando eu der o play, então eu tenho aqui a minha navegação, vou tocar nesse botão, ele me devolve. Nossa, ficou muito lindo isso, inclusive eu não tinha visto essa animação, porque atualizou na semana passada. Ele devolve de forma muito mais fluida a forma que você anima a sua tela. Repetindo, eu coloquei todas aquelas propriedades, quero que ele venha de lado, eu quero que o botão suba, e eu quero que as coisas dê match, porque eu tenho componentes parecidos, que são o botão dessa tela e o botão da próxima tela. Então, com isso, o Figma ele consegue fazer essa leitura e transforma toda a animação, né? Ele entende, ele faz essa animação inteligente, já condicionada, né? Uma gama de propriedades de animação de dispositivos e devolve de maneira mais fluida para os usuários, fazendo com que isso se torne, inclusive, um protótipo de uma alta fidelidade, né? O Figma ele tem esse potencial atrelado a toda a questão de dividir, né, uma jornada de criação com outras pessoas em tempo real. Deixa eu ver aqui que eu acho que alguém mandou uma mensagem. Sim, agora o negócio ficou muito louco. O Figma atualizou na semana passada e veio várias coisas novas, inclusive. Aquela aula que eu dei, a primeira aula, já tem várias coisas novas que mudaram desde ela, a partir dela. E se por acaso eu não colocar esse Smart Animate, ele vai entender que simplesmente toda a minha interface tem que fazer essa troca, né? Ele não vai entender que os componentes que são iguais transitem na interface de forma mais fluida e traz como que toda essa folha tem apenas esse comportamento para trocar a interface. Então, eu desabilitei aqui o Smart Animate. Então, se eu der agora o toque no botão, ele vai fazer com que toda a interface transite. Mas eu queria que o meu botão ele simplesmente subisse, ele não precisasse vir junto com toda a minha interface, porque eu vou ter texto igual, eu só quero que um elemento tenha um comportamento animado. Aí o Figma ele faz esse match com os nomes iguais dos componentes ou daqueles elementos e transforma numa animação inteligente. Se por um acaso eu simplesmente vier aqui e trocar o nome deste componente, desse elemento, então vou colocar aqui como 2. E mesmo assim eu quero dar um Smart Animate, vou dar um Smart Animate, é o mesmo botão, lá, eu sou bonzão, brincadeira.
ele não vai entender que aquele componente é igual ao elemento. Ele simplesmente vai trazer como se fosse um elemento novo para aquela tela. Então, sendo um elemento novo para aquela tela, para aquela interface, ele vai trazer de uma forma nova, de acordo com as propriedades de interação que você pré-definiu na animação da sua microinteração. Logo, se eu não faço isso e mantenho todos os meus componentes bonitinhos e troco eles de lugar para onde eu definir, e habilitando com o mesmo nome de componente e habilitando o Smart Animate, ele simplesmente vai me transitar entre as telas, fazendo a animação apenas daquele conteúdo que eu estou falando para dar match. E todo o restante que não tem match, ele vai trazer de forma nova. Então, revisitando aqui, eu consigo fazer com que o Figma me devolva todas essas microinterações de forma mais fiel para o usuário. E aí também... Opa, está no mesmo lugar. E aí também, passando para o próximo, eu consigo fazer a continuidade desse fluxo. Nem só de botão vive a vida, né? Antes fosse. Mas aqui a gente também tem, como eu demonstrei aqui neste, eu também posso acrescentar um campo de texto. Lorem Y. Como em termos de uso. E o meu campo de texto, né, vai ser bem grandão, determinando as propriedades do meu campo de texto, né, vou fazendo da forma que eu quero, porém eu tenho uma limitação para trabalhar com esse texto. Esse texto precisa ficar dentro de uma caixinha, exibida aqui em cima, um frame. A caixa de texto não é um frame, porém, ela é o único elemento que você consegue determinar um tamanho para esse texto. Mas para que ela funcione com comportamentos de overflow, você precisa colocá-la dentro de uma caixa, de um frame. Então, eu tenho o tamanho da minha caixa, eu tenho o tamanho do meu texto, e aí ele vai ter... É um textinho bem pequenininho e vai ficar exibindo pouca coisa. O meu frame, ele tem que ter um comportamento vertical para que o meu texto consiga ser scrollado. Então, se eu passando para a próxima interface, vou receber minha caixinha de texto, e aí eu consigo, a partir da minha limitação, da minha determinação do tamanho daquele frame que exibirá na tela, o conteúdo que estiver dentro dele é justamente o frame é quem vai limitar o que vai devolver visualmente na sua interface. Então, se eu falar que esse frame não pode ser um pouquinho maior, de acordo com a minha interface e tal, então eu ainda tenho um pouquinho de scroll. E como eu tenho o restante do scroll, ele também faz a mesma coisa. Aqui, então, dentro desse frame é onde justamente eu coloco a limitação do tamanho que eu vou ver este conteúdo que está dentro dele. E assim como qualquer outra coisa que estiver disposto dentro de um frame, né? Igual eu disse, tudo que o Figma vai entender vai ser a partir de um frame. Seja um componente de botão, seja a forma que você exibe algum conteúdo, algum elemento gráfico que precise de uma limitação, né? Ele precisa de barreiras para ser exibido, né? Igual eu mostrei aqui nesse outro, igual, por exemplo, um mapinha, que eu quero exibir um mapinha aqui dentro, assim como funciona com o texto e funciona com qualquer outro elemento gráfico também que você dispor dentro desse frame. Então, as propriedades aqui
do Figma para fazer as animações são justamente bem direcionadas a esse tipo de micro interação, a forma feedback visual que o usuário vai receber. Ah, mas eu tenho um comportamento que eu gostaria de fazer de um pop-up, por exemplo. Vou até reduzir essas interfaces aqui. Há não muito tempo atrás, o Figma ele não tinha essa propriedade e a gente tinha que criar, de fato, uma tela, colocar o fundo escuro, colocar um pop-up e falar que aquilo era uma tela. Hoje, você simplesmente tem a possibilidade de criar um frame. Ah, eu preciso devolver uma mensagem para o meu usuário. E que fique por cima da tela. Para fazer isso, novamente, o Figma ele vai entender que esse novo frame também é uma tela, porém o comportamento de protótipo que ele vai receber, né, o tratamento de protótipo que ele vai receber é outro. Então, você coloca suas propriedades do jeito que você quer, coloca o conteúdo que você precisa dentro desse modal e fala para o Figma o seguinte, na aba de protótipo. Figma, eu quero que este botão ele me traga um pop-up, ele me traga um componente por cima da minha tela. Beleza. E você tem as mesmas propriedades. E aqui no Navigate, você já não está mais navegando de uma tela para outra. Você quer abrir uma tela por cima da atual que você quer. Então, ele vai Open Overlay. O Open Overlay é justamente esse feedback onde a gente tem um pop-up no dispositivo e ele devolve para a gente. E ele consegue devolver para a gente a interação desse pop-up, né? Como se ele fosse um elemento vivo em cima da sua tela. E aí você consegue também, dessa mesma forma, colocar propriedades em cima disso. Se for algo que você quer que o usuário tenha o foco centrado nesse pop-up, você não habilita a possibilidade de que o usuário feche esse componente, feche esse overlay apenas clicando fora, né? Quando aparece aquelas caixinhas no meio da tela, se você tocar na área escura, você consegue revisitar a interface de onde você partiu. Então, é uma propriedade onde você coloca que o usuário ou ele pode ou ele não pode. Close when click outside. Outside de quem? Outside do frame. Lembrando que a propriedade é sempre baseada no frame. Então, se eu clicar close when clicking outside, ou tocando outside, ele vai fechar essa nova propriedade, esse overlay. Ou, se eu quero que o usuário tenha uma atenção, ele vai continuar com essa propriedade sempre fixa, mesmo o usuário tentando tocar do lado de fora. E, se for, aqui a gente também consegue trabalhar e simular, inclusive, que isso que é muito legal, simular notificações, toasts, onde a gente não tem necessariamente uma necessidade de colocar um fundo escuro nessa tela e simplesmente é um toast que aparece em determinado lugar. Mas aqui dando o exemplo de uma notificação de um pop-up, né, de um modal, você inclusive consegue determinar o quanto você quer que o fundo escuro tenha de opacidade. Se você não quiser que ele tenha opacidade, tudo bem, mas não é muito comum. E aí você consegue ver todas essas propriedades aqui. E da mesma forma que o Figma devolve toda a parte de animação para qualquer elemento, aqui não seria diferente. Porém, ele tem algumas limitações. Para fazer esse tipo de interação dentro do Figma, principalmente para abrir overlay, são essas três formas que ele devolve, né? De uma forma
dissolvendo, né, que é essa forma mais comum que a gente vê, e uma forma de entrada, que é justamente para poder sair, a forma que ele entra. E aí você tem as propriedades da animação em si, né? Se você quer que ela tenha um isinho, um isout, e aí que ela seja mais linear possível, e aí você determina isso na sua interface. Então, estou colocando aqui todas as minhas propriedades, falei, tá tudo bem, tá ótimo, vou seguir minha vida. E é isso. Vamos testar agora esse meu pop-up. Então, vou para a próxima tela. Opa, não coloquei. E fazendo a ligação, então, começando aqui, passando para essa, e aí eu tenho o botão que transforma, que leva o usuário para um modal. Aqui o Figma ele já tem umas propriedades pré-definidas, que ele entende onde isso deveria aparecer, né? Então, ele sempre vai te entregar de acordo com a sua determinação. Se você quiser que ele fique no topo esquerdo, se você quer que ele fique centralizado, porém no rodapé, né, embaixo. Mas você também consegue ter outras propriedades, claro. Porém, você também consegue fazer isso de forma manual. E ao habilitar o formato manual, você tem total autonomia de deixar exatamente onde você quer. Quero que fique bem em cima do meu mapinha aqui, para não do meu outro elemento. Eu tenho um outro elemento por baixo que eu não quero que a minha modal, o meu pop-up, ele fique exatamente por cima. Então, você consegue determinar exatamente onde esse overlay ele vai estar disposto na interface. Mas, de forma mais prática, ele também já tem as outras opções de forma centralizada, no topo esquerdo, no topo centro, no topo direita, e assim por diante, na parte de baixo. E de forma manual. E aí, feito isso, ele dá uma bugada sempre, porque você tem que reiniciar o protótipo, e aí você, continuando, você consegue ter exatamente onde você determinou o seu elemento gráfico. Isso serve e ajuda bastante para trazer proximidade com comportamentos que a gente muitas vezes acaba esquecendo no protótipo. A gente consegue também, entre aspas, hackear o protótipo para poder traduzir para quem estiver vendo esse protótipo interações que a gente não vê de forma muito natural e acaba esquecendo. Como, por exemplo, se você tem uma interface que tem pushes, por exemplo, como notificação, a gente também consegue hackear e fazer com que um overlay seja uma notificação. E aí a sua interface, você já pré-estabelece como que essa notificação vai ser disposta na tela, você coloca as suas propriedades de acordo com o desejo, e aí você consegue fazer todos os elementos que não fazem parte necessariamente da interface e vão aparecer de alguma forma, elas também são um frame, porém elas não compõem a base principal dessa interface. Elas têm que ficar do lado de fora e você vai linkar com as interações do Figma para esses elementos de interação, né, que ficam do lado de fora. Então, eu tenho aqui, vou hackear o sistema aqui do Figma. Eu quero que esse cantinho aqui, criando um frame invisível, né, onde só a pessoa que produziu ou o facilitador que estiver aplicando algum tipo de teste consegue e sabe onde essa microinteração está escondida, digamos assim, e eu posso, a partir de um frame, criar um hackzinho para minha interface. Então, eu quero que uma notificação apareça a partir de um toque meu em um determinado canto da tela para poder exemplificar como seria uma notificação aparecendo na minha interface, por exemplo.
Então, isso é um elemento que não é um modal, não é um pop-up, é uma notificação. E você gostaria de fazer com que ela aparecesse e desaparecesse também depois de um tempo. Então, você vai direcionar o seu frame invisível para aquele elemento que você quer que apareça de alguma forma na sua interface, vai colocar ele como uma propriedade de onTap, que está partindo desse frame. Você pode hackear das formas que você achar mais fácil. Você pode arrastar somente esse frame e ele abrir essa notificação. E, novamente, Open Overlay, e eu quero determinar onde esse overlay vai aparecer. Então, como eu falei que era uma notificação de algo, eu simplesmente trago ele na posição onde eu acho que a notificação deve aparecer, tá com a propriedade de modo manual, não preciso adicionar um fundo escuro e não tem necessidade de colocar a opção de fechar quando eu estou clicando fora, porque eu vou colocar uma outra interação para poder fazer com que ele saia sozinho da minha interface. Então, se tratando de uma notificação, geralmente ela vem empurrada de alguma forma, de forma um pouquinho mais rápida. E aí eu determino as minhas propriedades de como essa notificação vai aparecer. Feito isso, tenho então, vou iniciar o protótipo, tenho ali ó, o meu hackzinho. O Figma, infelizmente, ele ainda não fizeram uma opção onde ele não dê esse spoiler na hora que uma pessoa estiver testando ou clicando onde não tem interação. Ele marca sempre onde tem algum tipo de interação. Eu clicando aqui, recebo ali a minha interação. Se eu não fizer nada, como eu estou trabalhando com um overlay, tudo que eu tentar fazer a partir deste overlay em cima da minha interface, eu não consigo. Notem que eu estou clicando aqui e a minha interação não está mais aparecendo aqui, porque enquanto essa interação estiver sobreposta à interface onde eu estava anteriormente, eu não consigo habilitar absolutamente nada enquanto ela estiver na minha interface. Eu preciso fazer com que ela feche, com que ela saia daqui. E não necessariamente um sair de, tipo, só fazer a animação levando ela para cima. Não, eu preciso fechar esse overlay para que a interface de baixo consiga voltar com toda a sua interatividade. Se eu não amarrar esses elementos, a minha interface fica travada, o meu protótipo fica travado. E para conseguir fazer isso, eu tenho aqui as propriedades de clique com este elemento aqui, esse frame escondido. Para devolver a forma de saída desse frame, não é na sua interação. Afinal de contas, você deu gatilho a partir deste frame invisível, ou de qualquer outro frame. O gatilho sempre vem do elemento, né, primário, e quando ele vai determinar algum outro elemento na sua interface, é neste elemento que você precisa colocar as propriedades de amarração, né? Seja ela de saída, seja ela de comportamento que você deseja na sua interface. Então, para eu conseguir fazer com que aquela notificação saia, ou eu coloco neste frame uma propriedade, uma interação, onde aí as minhas propriedades voltam todas, né? Porque o Figma entende que isso aqui é um frame comum, como qualquer outro, e ele vai receber as suas propriedades de interação também. Mas como ele partiu de um gatilho que chamou ele de forma de sobreposição, de overlay, eu preciso fazer com que ele também se feche, né? Então, na minha interação de toque, eu tenho que colocar com que ele dê o close overlay, que daí automaticamente o Figma entende que onde quer que ele esteja aberto, onde é que quer que este elemento esteja disposto e foi dado gatilho para que ele apareça, o meu outro gatilho para encerrar esse processo que foi iniciado
em um determinado elemento, que foi esse componente, esse frame invisível, vai se encerrar. Eu vou matar esse gatilho. Então, para que eu consiga continuar o meu fluxo na propriedade do protótipo, eu preciso fechar esse fluxo. E ele vai fazer aqui que, ao tocar neste frame inteiro, eu vou fechar o overlay. As propriedades do Figma, elas são tão inteligentes que eu não preciso fazer a animação reversa. Então, sempre que eu tiver um botão de voltar, um botão de fechar e etc., eu consigo colocar uma propriedade onde o Figma ele vai entender que se aquele elemento tem uma ação de voltar ou de fechar, então ele vai partir do princípio do gatilho primário que ele teve para poder pegar aquela mesma propriedade de interação e fazer o caminho inverso dela. Eu não preciso determinar para o Figma que eu quero que essa notificação saia para cima de novo, a não ser que ela seja uma interação diferente daquilo que eu determinei. Quero que a notificação entre, porém eu quero que ela saia na horizontal. Aí vai existir até mesmo um nível de complexidade para conseguir fazer isso. Afinal de contas, o Figma ele quer matar o primeiro gatilho dessa interação, que desencadeou esse novo frame. Mas, de forma mais comum, o Figma vai entender que ao fechar e ao encerrar um processo, ou voltar um processo, ele vai literalmente pegar todas as propriedades de interação e fazer o caminho inverso, me agilizando a forma de criar um protótipo e ganhar tempo para eu não ter que fazer essa mesma interação. Eu não vou saber, não vou lembrar qual foi o tempo que eu deixei, de onde veio. Então, com essas propriedades, o Figma já consegue ser inteligente e autossuficiente para devolver na minha interface, no meu protótipo, a mesma interação do gatilho de onde ele partiu. Então, se eu quiser simplesmente que esse overlay feche ao tocar neste frame inteiro, na hora que eu tiver com ele aqui na minha tela, eu cliquei e ele vai fazer a interação que ele fez a partir do gatilho que foi deste elemento invisível aqui que eu tenho na minha interface. Então, ao habilitar esse overlay, eu não consigo fazer absolutamente mais nada. E ele, inclusive, dá esse spoiler se eu tento clicar em qualquer outra coisa, porque enquanto esse gatilho não for encerrado, enquanto esse tiro não for encerrado, ele vai continuar na tela e você não vai conseguir seguir com o seu protótipo. Eu preciso encerrar essa propriedade e o Figma faz o processo inverso do gatilho inicial que ele recebeu. Mas, né, notificações elas atuam de forma autônoma, logo eu não quero ter que tocar nesse elemento. Então, eu também tenho a possibilidade de colocar um after delay, depois de um atraso. E aí você determina o quanto esse tempo vai durar, quanto essa notificação, ou esse elemento, seja lá qual for o componente ou o elemento visual que você vai estar dispondo, colocando na sua interface, você determina o tempo que ele vai aparecer. E o que ele vai fazer depois desse tempo? Ele vai fechar esse overlay que ele abriu, que é o gatilho inicial de onde ele veio. Porque o Figma chama ele de overlay, logo a propriedade inversa, ele vai fazer as interações inversas ao que a gente determinou ele no começo. Então, se eu tenho aqui a interação, ele foi embora sozinho, depois de 800 milissegundos. E aí eu determino quanto tempo eu quero que esse elemento fique na tela. Então, eu vou colocar 3 segundos, acho que é isso, 3.000 milissegundos. Vou tocar aqui no meu frame invisível, vai ficar o tempo que eu determinei e depois vai embora. Entendendo toda essa lógica do Figma, a gente consegue partir para N possibilidades. Até mesmo aquelas onde eu quero ser mais fidedigno ao meu protótipo, um protótipo de muita alta fidelidade, onde até mesmo as interações de toque de um botão eu quero fazer de forma fiel. Eu posso simplesmente puxar o botão que eu quero a interação que tenha, vou falar para este outro, vou determinar qual que é
a forma visual, né, desse botão. Então, eu quero que ao tocar nesse botão ele fique de outra cor, suponhamos. E vou desenhar este botão na minha interface, já com as suas propriedades visuais, na aba Design. E depois que eu falei, é assim que tem que ser, então vamos agir em cima disso. Propriedades, protótipo. E aí, a partir disso, eu vou adicionar as minhas interações em relação a este botão. Este botão eu quero que, enquanto eu estou pressionando, ele fique azul. Mas que ele não navegue para nenhum lugar, ele simplesmente fique azul. Para fazer isso, overlay, da mesma forma que eu vou traduzir este elemento para dentro desta interface, lembrando que este botão, por ele ser um componente, né, puxando a primeira aula, todo componente, todo nome de todo componente tem um label roxo e todo componente também é um frame. Logo, eu posso amarrar qualquer coisa de um frame em um componente, porque o Figma vai fazer a leitura deste componente como frame. Então, eu quero que simplesmente esse botão ele seja só apenas interativo, que ao estar pressionando este botão, ele vai me sobrepor este outro componente. Não preciso dessas outras propriedades, porém, se eu fizer isso, ele vai aparecer de forma centralizada na minha interface. Mas eu quero que ele seja literalmente em cima deste botão. Ao fazer com que, ao selecionar a propriedade manual, o Figma, ele já pode chamar de inteligente, ele já entende que dentro daquele espaço é porque eu quero que este overlay ele se preencha dentro do meu componente onde eu vou estar colocando o gatilho da sua interação. Então, falando essas propriedades para o Figma, inclusive aqui ele também tem que ter muito cuidado da forma que você quer, porque senão se você clicar naquele botão e ficar segurando, vai descer um botão lá do topo da sua tela e vai fixar aqui neste botão. Mas eu quero que ele simplesmente troque, né? Que ele tenha um efeitozinho ali minimamente que troque. Coloco para ou instante, se for algo muito rápido, né? Para não ter tanto feedback assim, bonitinho e tal. Você pode simplesmente colocar uma propriedade instantânea, que ele simplesmente vai, enquanto está segurando, vai trocar, mas você também consegue colocar um dissolve ali para ser mais harmônico, né? Para ser um feedback mais suave. Então, eu vou começar aqui, passei para outra página, cheguei na página onde eu tenho o meu botão. A minha propriedade eu falei para o Figma, olha, Figma, enquanto eu estiver segurando este botão, não estou clicando ainda, enquanto eu estiver segurando este botão, com um toque, né? Por isso que é essa bolinha, ele entende que essa bolinha é um dedo, eu quero que ele troque, ele me deu uma sobreposição de um outro elemento. Estou segurando. Enquanto eu estiver segurando este botão, ele vai ficar aparecendo este overlay. Se eu soltar, ele me devolve o começo da minha interação. Então, isso funciona muito bem para poder fazer interações de toque para o usuário. E a gente consegue trazer mais fidelidade, com mais facilidade, para quem for testar esse protótipo. Ah, mas esse botão aqui também me direciona para um outro lugar. Quando você tem uma sobreposição de um elemento, o gatilho de troca para levar para uma próxima ação depois da que você deu início nunca vai ser no mesmo botão que partiu para um gatilho de interação, de microinteração, como, por exemplo, a troca de cor de um botão. Quem vai receber a próxima propriedade de animação, pelo fato dele ser uma sobreposição, que é o que eu expliquei aqui, enquanto essa sobreposição estiver na tela,
é ela que vai determinar, ela é ela que vai reger essa interface, né? Então, para eu conseguir passar para uma próxima visualização, seja lá qual for, é nessa segunda interação que eu tenho que devolver a próxima propriedade, no caso de troca de tela. Vou levar ele de volta para essa outra tela. E aí eu determino novamente toda a minha forma de navegar para essa tela. E aí eu quero que ele seja navigate to. Quero que ele me dê um push e que seja da esquerda para a direita. Então, passei para uma, passei para outra, tem a minha notificação, esperei um tempinho, ela saiu sozinha, quero uma interação com esse botão. Voltei para outra tela. Percebam que, pelo fato da troca de propriedades dos tokens desses componentes, eles não vão, aliás, pelo fato deste componente ele ser um elemento sobreposto, na hora que ele vai fazer a troca de página, ele ainda vai ficar um pouco na interface. Então, tem N formas de fazer com que ele consiga, de fato, sumir, né, sozinho, mas é um nível mais complexo aqui que a gente não tem tempo para passar por ele. E aí, assim, entendendo a lógica de como funcionam as amarrações do Figma com a sua relação com frames, com componentes, com as microinterações, com as interações propriamente dito, e as suas propriedades, a gente consegue devolver com o tempo um protótipo muito mais fiel ao que de fato vai chegar na mão dos usuários. Quando a gente vai testar, fazer testes de usabilidade, então a gente consegue ser mais fidedigno ao que o usuário vai estar enxergando, que vai ser de fato o produto final, né? Então a gente consegue, inclusive, mapear se aquela transição de tela está muito rápida para ele. Nossa, mas eu nem vi o que aconteceu. Ah, mas esse botão eu nem vi a cor dele quando eu toco nele. E aí a gente consegue ter uma pureza maior na hora que a gente vai fazer testes de usabilidade, né? Então a gente consegue fazer todas essas amarrações. Entendendo a lógica do Figma, é possível criar centenas de formas de propriedades. Ufa, deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Alguma pergunta até aqui, se alguém tiver? É o momento para fazer rapidinho, enquanto eu bebo água. Muito que bem. Eu vou passar aqui rapidinho por um protótipo de um estudo de caso que eu mesmo fiz, que foi justamente o protótipo que eu tive que apresentar na minha entrada aqui da Mori. Estava fazendo um estudo de caso de um aplicativo que já existe, chamado Roommate. E aí vocês conseguem, começam a enxergar como que o Figma, né, devolve para a gente, quando a gente, minimamente, isso aqui está muito pequenininho, inclusive, mas minimamente a gente consegue ver as interações e as amarrações que o Figma faz, que você deixou mapeado. Vou dar um playzinho aqui. Não estou fazendo nada. Eu determinei que aquela tela de splash ia ter um tempo para poder passar e ele ia me trazer saindo por cima e me trazendo outra por baixo, como se fosse, né, abrindo o livrinho. E aí eu tenho uma interface comum aqui, onde eu consigo navegar aqui pelo menu. Vou visitando a minha interface. Consigo fazer essas interações das bolinhas, trocando, do ícone virando texto. Vou fazer um processo aqui de adicionar uma conta. Inclusive, esse é um aplicativo para quem
divide, né, apartamentos, essas coisas, divide contas, é muito legal. Infelizmente não é tão bonito assim, né, mas ele é feinho e tal, mas é funcional. Então eu também consigo ter o controle aqui, fazer um processo mais complexo, como por exemplo, ativar um toggle aqui, né? A gente tem na nossa interface, em algumas vezes, né, a gente acaba tendo alguns botões interativos que precisam ter o feedback ali mesmo, né? Eles não vão necessariamente levar para um lugar, não vão fazer interação com nenhum outro elemento e simplesmente eles precisam estar de modo, entre aspas, ativo, né? E aí, se precisar ter algum tipo de feedback, né, visual na mesma interface a partir desse gatilho, a gente também consegue fazer. A troca aqui de botões em Select também, você consegue ter mais amarrações e propriedades criando isso. Aí você salva, você tem as outras opções, aí eu continuo o fluxo, consigo também, inclusive, mapear como que são feitas essas transições de tela. Então, igual eu falei que o Figma ele tem a opção, ele sempre vai desfazer ou matar o processo do gatilho de onde eu comecei. Então, eu simplesmente determinei que este elemento do voltar ia ser uma propriedade de back. Eu vou mostrar depois ali nas propriedades, esqueci de passar por ela. Para ele desfazer o que esse gatilho deste botão iniciou para a próxima interface. Ele veio de cima, se eu simplesmente der um back, ele vai fechar, fazendo o caminho inverso daquela interação que previamente eu coloquei de gatilho neste CTA. E aí eu também tenho essas opções, essas facilitações de simular, né, um select e tal. E também o mais bonito de tudo é a possibilidade de colocar algum tipo de animação dentro do Figma também. E aí eu consigo demonstrar com muito mais fidelidade todas as interações que um processo, que um determinado fluxo dentro do Figma vai ter dentro do seu produto, lá na ponta final, no final da esteira de desenvolvimento, vai ser fiel àquilo que de fato foi projetado, né? Então você consegue devolver muito mais pureza, né, à sua solução digital. E passando muito por cima para ninguém ver nada, um protótipo extremamente extenso parece assim, fica desse jeito. Um protótipo extremamente fiel às suas interações, parece essa teia de aranha gigantesca aqui. E é isso. Acho que consegui falar tudo hoje. Mais rápido, inclusive. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, está aberto o microfone para vocês agora. Um de cada vez, por favor. Eu acho que você podia chamar, Vitor, fazer perguntas para eles aleatórias. Vou começar. Vou ser seu professor chato. Deixa eu ver quem está aqui na sala. Acho que o Ângelo quer falar. Quer dizer, eu achei que ele queria, na verdade. Desculpa, Ângelo, se você não estava querendo. Não queria, entregou. Então, Ângelo vai. Se tiver alguma dúvida, se ficou para trás alguma coisa. Não tenho dúvida não. Ficou tudo bem claro. Pô, que bom. Vou me considerar um ótimo professor desse jeito. Uma pergunta aqui. Como criar um link em texto ao invés de um botão? Muito boa sua pergunta. Um link nada mais é que um campinho de texto, onde você vem aqui na aba Design, você cria o seu texto, atalho T, texto, ou aqui em cima, escreve o que você deseja para esse link, ou preciso de ajuda. Determina as suas propriedades que você quer para esse texto.
Links geralmente possuem, né, um sublinhado e uma corzinha para chamar de link. Você pode fazer de duas formas, tá? Como o Figma, se você fizer uma interação somente com esse elemento de texto, você pode, para direcionar ele em outro lugar. Porém, quando a gente entra no âmbito, né, do protótipo e pessoas distintas vão utilizar e às vezes não tem tanta sensibilidade no uso, né, de dispositivos assim para fazer testes, é muito comum a gente ver a pessoa tentando tocar neste texto ou em algum elemento muito pequeno e não conseguir, porque o Figma vai determinar exatamente, se você fizer as suas interações a partir somente dessa caixa de texto, ele vai fazer exatamente o tamanho da interação com o tamanho da caixa de texto. Para que isso não aconteça, você pode determinar um tamanho da sua caixa de texto. Então, você coloca as suas propriedades de acordo com a sua caixa. Você coloca o texto centralizado e tudo mais. O Figma ele tem umas propriedades para texto muito legal, que são justamente essas aqui, onde você consegue fazer com que o texto fique alinhado ao topo da caixa de texto, centralizado à caixa de texto e no rodapé da caixa de texto. Para você conseguir fazer o aumento da sua caixa de texto sem comprometer a posição do seu texto, você coloca a propriedade no centro, o alinhamento ao centro da sua caixa. Então, você pode aumentar a sua caixa de texto e o seu texto sempre vai ficar alinhado ao tamanho da sua caixa. A largura, até puxando um conceito na parte de escalabilidade, Style Guide, Design System, quando a gente trabalha com dispositivos, a largura ela não tem como ser muito mapeada. Logo, quando a gente determina tamanhos de coisas, né, padroniza tamanho de coisas, são geralmente voltados à altura, porque de fato a altura é quem vai ter um preenchimento na sua interface, de forma que outros elementos vão ter que acabar, né, se movendo. Então, a altura é algo que o Figma entende como mapeável e precisa ser pré-definido, e por isso que, né, também, pelo fato de eu ter colocado centralizado, você consegue manusear o tamanho da sua caixa de texto. E aí, para dar continuidade ao processo, basta vir no protótipo, ele vai habilitar o botãozinho aqui para você adicionar uma interação, e você pode levá-lo para onde quiser. Você pode, inclusive, levar essa interação para um link externo da internet. Então, a sua interação é que, ao tocar on tap, eu não quero navegar para outro frame. Desculpa. A intenção é navegar para... cadê o link? Tá aqui. Sorry, my bad. Então, você tem a propriedade de abrir um link. E aí, ao colocar essa propriedade de link, você coloca aqui o seu link, inclusive podendo colocar link do próprio Figma. Tá? Então, para cada... Por exemplo, aqui eu não tenho, vou colocar aqui uma outra página. Feature 2 e outra página, Feature 3. Cada página dessa, então, por exemplo, eu tenho um ecossistema muito grande do meu aplicativo e eu preciso fazer com que ele esteja separadinho, bonitinho, para que cada pedaço desse aplicativo, desse serviço digital, tenha suas próprias interfaces, tenha sua própria interação, para não ficar tudo disposto numa única tela e tal, e vai ter os seus próprios fluxos de caminho. Esse outro protótipo aqui, que inclusive eu mostrei,
para você fazer um protótipo de todo o seu ecossistema, aí sim você tem que colocar tudo em um único lugar. Mas caso não, você pode fazer a divisão feature por feature, né? Suponhamos que sejam várias features e que no seu protótipo você consegue colocar que este link ele abra o link, abra a interface, essa página, né, da minha outra feature. Então, no share aqui do Figma, ele possui todas as formas de compartilhar o seu projeto. Uma delas é por link, e você consegue revisitar aqui e simplesmente colocar o seu link ali. Claro, é um link bizarro, é um link bizarro. Se for algo mais curto, você tem ali a sua interação e consegue colocar aqui o seu diretório, sua URL. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Beleza. Vou entender que não. E agora, então, a gente vai para um breakzinho. Algum plugin que pode ajudar? Vou falar de plugins depois, então, do breakzinho, que eu estou falando faz um bom tempo e eu acho que vocês estão com a orelha pegando fogo. Então, 5 minutinhos aí até a gente voltar. Então, vão pegar uma água, vão no banheiro, vão fazer aí rapidinho as suas coisas e 8h37 a gente volta aí. Beleza? Beleza. É assim que responde. Beleza. Beleza, beleza. Tem que responder. Beleza. É assim que responde. Beleza. Valeu. Isso. Valeu. Bora lá, tomar uma aguinha. Como compartilhar música aqui no Zoom? Se alguém estiver aí ouvindo. Põe uma música aí no seu e deixar o microfone aberto, né? Oi? Gosto mais do Discord. Então, Discord é mais fácil, né? É. Aqui eu não sei como faz para compartilhar música. Tudo bem, vai sem música mesmo.
E aí? Levanta a mãozinha aí se já vocês voltaram as reações ali. Para eu saber quem está por aí já. Muito bem, ninguém. Oi. E aí, tudo bem, Carol? Quanto tempo? Você não quis falar comigo de dia? Estou aqui, te perturbando. É isso, entendeu? É sobre isso, sabe? Ai, Carolina. Muito que bem, acho que estamos quase todos. Bom, Diego que fez a pergunta dos plugins. Deixa eu voltar aqui a compartilhar minha tela. Se eu conseguir. Tá. Bom, o Figma, ele tem uma incrível comunidade onde vocês conseguem explorar extremamente tudo, desde interface, ícones, plugins, interações, ilustrações e etc. E o Figma, ele tem essa facilitação na relação com plugins, que sumiu do lugar onde ele deveria estar. Oh, tá aqui. Então, se você procurar plugins aqui, você tem toda uma biblioteca de plugins. Eu, particularmente, como tenho um calorzinho no meu coração com acessibilidade, acho que eu já até tenho esse plugin, que é um plugin de acessibilidade, que é o Stark. Então, ele checa contraste, simulações de pessoas daltônicas. Então, é muito legal ter esse tipo de plugin quando a gente pensa bastante em acessibilidade, para ver se a gente está conseguindo trazer mais, de fato, acessibilidade para os nossos usuários na hora que a gente está construindo uma interface. Pode ficar bonito para alguns e inacessível para outros. Lembrando que a acessibilidade não é para trazer pessoas com deficiências para utilizarem o nosso produto. A acessibilidade é para fazer com que todas as pessoas consigam utilizar o seu produto. Eu não sei se era sobre um plugin específico que eu gosto ou se era algum plugin para ajudar na construção de uma interface, Diego. Não sei se eu te respondi. Ah, boa. Aqui na partezinha de plugins, cara, é explorar que tem muita coisa legal. Muita coisa legal. Essa parte da animaçãozinha mesmo, que eu coloquei aqui no chat. O de acessibilidade é muito bom. O Stark é um dos mais famosos que tem. Ele tem até site e tudo mais, justamente para fazer essas verificações, né, principalmente voltadas à cor, né? Então, se o contraste está bom, então ele tem algumas regrinhas ali de como projetar uma interface minimamente com um contraste bom, que funcione para pessoas daltônicas e assim por diante. Mas, por exemplo, até mesmo esse protótipo aqui, deixa eu finalizar ele de novo. Então, essa animaçãozinha que eu coloco no final também é um plugin que esqueci muito o nome desse plugin. Mas é um plugin onde você consegue buscar animações já pré-definidas
É um site, é uma galeria muito extensa, inclusive famosa. Eu esqueci real, oficial, o nome, e você consegue pegar animações de interação, seja essa de conclusão de fluxo, animações até mesmo de onboardings, né? Que você quer fazer um onboard animadinho, muito próximo que quem já viu o do iFood está fazendo agora, quase todos estão fazendo agora, esses onboards animados. Você consegue pegar uma exemplificação lá, inclusive subir a sua própria animação lá, mas aí, né, tem que subir em JSON, e aí isso, Fer, muito obrigado, o lote. O lote, ele justamente pega uma animação em JSON e você consegue transportar para dentro do Figma. Inclusive, se você tiver uma pessoa dedicada em Motion, você consegue fazer o seu protótipo ainda mais fidedigno, mais interatividade ainda. É só subir a sua animação no lote, no LUT, e aí você consegue retornar ela aqui através do plugin do Figma para conseguir, no seu protótipo, exibir a animação de uma forma mais interativa. E agora, faltando 15 minutos, Flávia, será que eu dispenso essa turminha do barulho ou a gente faz uma atividade? Você que sabe. Você acha que vale? De repente, deixa uma atividade, começa a fazer junto e aí as pessoas seguem fazendo depois e podem te consultar para dúvidas futuras. O que você acha? Pode ser, pode ser. Eu vou deixar, então, já tinha preparado o arquivo aqui, porque eu acho que essa atividade, se a gente for seguir, a gente vai precisar um pouquinho mais de tempo dela, e acho que a gente não vai conseguir, mas a gente pode deixar de tarefinha, já que teve gente, Diego, que não participou da última atividade. Então, eu vou cobrar dessa vez um retorno aí de tudo que foi aprendido. Vou compartilhar aqui, então, o link com vocês. Cadê? Aí, consegui tirar. Vou compartilhar a tela aqui. Já estou compartilhando a tela, tô louco. Então, eu quero... então, eu quero que vocês criem aí uma interface com 2 artboards, né? 2 folhas, 2 ambientes diferentes, e também consigam e façam elementos interativos, essas transições entre uma interface e outra, e os componentes interativos também. Um botão que leva para outra interface, aí você tem que fazer o botão, você tem que amarrar com a outra interface, você pode também criar um modal, um pop-up. Aí é um exercício bastante livre mesmo. Ganha mais pontos, inclusive, quem fizer componentizado bonitinho com tokens, igual eu ensinei na primeira aula. E vou estar avaliando, sim, para devolver para a Flávia, quem, inclusive, tá... Brincadeira. Mas façam aí, usem a criatividade. É muito legal a gente criar estudos de caso, inclusive, para fazer interações, porque daí a gente exercita bastante esses elementos interativos que a gente acaba dispondo na nossa interface. Então, espero todos vocês e devolvo para vocês, inclusive, um retorno e com nota dessa atividade. Tá valendo nota. Eu sou um professor chato, tá valendo nota. É prova. E aí eu vou compartilhar o link com vocês, então. A Flávia é a diretora do colégio. A Flávia fica lá sentada como diretora do colégio. A Flávia, eu vou passar para ela. Eu tô aqui de olho, viu, gente? Vocês acham que não? Mas é isso então, pessoal. Eu vou copiar o link aqui. Amanhã, Vitor, pode mandar para agora, mas aí você me manda também, que aí amanhã eu reforço por e-mail também para todo mundo, para que quem não salvou aqui possa ter, e aí já coloco o canal, ali deixar seu e-mail para as pessoas responderem, enfim, aqui todo mundo é Mori, pelo que eu pude perceber. Eu acho que é. E aí, mas aí a gente cria esse canalzinho, sabe? Cria um grupinho.
Quem precisar de alguma coisa e de algum contato, de alguma instrução mais detalhada, é só entrar em contato. Mas tá bem fácil no WhatsApp ali, é só me chamar também. Beleza, time? Aí eu já passo os canais, Vitor. Os seus canais não, né? Os seus contatos. E aí as pessoas podem te procurar direto se precisarem de alguma ajuda, alguma dúvida. Beleza, perfeito. Beleza? Beleza. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, inclusive, de poder estar trazendo essa aulinha aqui. Fiz muito de coração mesmo, me sugeri lá no Show and Tell. Nem achei que foi muito espontâneo mesmo, porque eu fico praticamente todo dia ensinando as minhas crianças de Carrefour. E nada mais, né, justo e coerente que abrir isso para todo mundo também, ainda mais para quem for migrar o projeto, né, inteiro para o Figma, começar a utilizar o Figma. É importante ter esse primeiro contato bem mastigado, porque o Figma ele é um pouco doloroso na hora quando a gente tem que trocar, né, de aplicativo de prototipagem. Mas ele é um pouco doloroso na curva de aprendizagem, mas quando pega, é amor à primeira vista. Enquanto as outras têm várias dificuldades, ainda não tem essa integração de comunidade, de compartilhar e poder atuar todo mundo no mesmo projeto. Então, o Figma acaba se tornando aí uma ferramenta muito boa, colaborativa, dentro de projetos de um ecossistema muito grande. E é isso, pessoal. Estão liberados, certo? Espero que tenha sido claro, espero que eu tenha conseguido transparecer um pouquinho do meu conhecimento para vocês, mas é só chamar sempre que precisar. Estamos todos aí. E é isso. Uma boa noite a todos. Obrigada, tio Vitor. É isso Muito mesmo. obrigada pela aula de hoje. Adorei. Obrigada, Valeu, Davi. gente. Foi ótimo. Boa, mesmo. obrigada. Adorei também. Foi muito bom. Obrigado, gente. Vocês são demais. Valeu a todos. Quem é J5? Eu ia falar isso agora, Vitor. O nosso telespectador, 90, a nossa audiência 89. misteriosa, segue aqui com a gente. Quem será que é essa pessoa impostora? Não tô entendendo. Sabe o que eu acho que pode ser o Miguel duplicado? Que ele falou que ele entrou no computador e não deu certo e pode ser, ele teve que entrar